Eu vou fazer algumas considerações comparando os veículos elétricos do tipo híbrido com os trólebus e com os veículos a bateria. Essas considerações são para pessoas que não são especialistas no assunto. Então seriam apenas considerações preliminares que podem ser dados maiores detalhes caso necessário. Basicamente, existem três tipos de veículo com tração elétrica, ou seja, com motor elétrico em vez de motor a combustão, que é o veículo a diesel tradicional. Os três tipos de veículos são os seguintes. Em primeiro lugar, que são os mais conhecidos, são os veículos do tipo trólebus. Os veículos do tipo trólebus funcionam com um motor elétrico para a tração do veículo. Entretanto, eles exigem uma rede aérea para a alimentação elétrica deste motor elétrico e do sistema que controla o motor. A grande vantagem dos trólebus é que eles praticamente não têm poluição, melhor dizendo, a poluição deles é nula, porque eles captam energia elétrica da rede, transformam em energia controlada que vai ao motor de tração, e o motor de tração obedece aos comandos do motorista, então desloca o veículo. Apesar de ter essa grande vantagem de poluição nula, estes veículos apresentam uma desvantagem que os submete a críticas até certo ponto, são críticas que procedem, né? Basicamente, por exigirem a rede aérea tem de estar disposta ao longo de todo o trajeto do ônibus. Consequentemente, se o trajeto tiver 20 km, por exemplo, a rede aérea estará sobre o trajeto durante esses 20 km. Com isso, submete-se a rede aérea às intempéries. Pode, por exemplo, cair um galho de árvore em cima da rede e paralisar o sistema. Pode cair um raio em cima da rede e paralisar o sistema. Então, as críticas que se fazem ao trólebus são críticas, a maioria delas, relacionadas à existência da rede aérea. Além disso, a rede aérea é cara. Eu não vou dar um valor aqui porque ultimamente ela tem variado muito, aliás, para cima, mas é da ordem de $1 milhão por quilômetro. É um valor que é usado normalmente, e neste valor vai o custo da rede e o custo das estações que transformam a energia elétrica na energia apropriada para a rede aérea. Bom, eu não vou falar do trolley exatamente por causa do custo elevado e da manutenção exigida pela rede aérea. A outra possibilidade de veículos elétricos é o veículo a bateria. Entretanto, o problema principal com o veículo a bateria é o seguinte, é a própria bateria. Ainda não existem baterias capazes de disponibilizar o veículo para um dia inteiro de serviço. Um veículo de transporte de passageiros, em geral, ele começa a trabalhar de madrugada e vai até às 10, 11 horas da noite. Ou seja, ele trabalha mais de 12 horas por dia. E ele percorre mais de 300 km por dia. Consequentemente, a bateria deveria ser capaz de alimentar o motor elétrico e todos os sistemas auxiliares do veículo durante essas 12 horas de trabalho diário. Bom, infelizmente, não existem baterias ainda que façam esse tipo de trabalho. Geralmente, elas apenas são capazes de deslocar um veículo do porte de um ônibus mais ou menos por 10 km no máximo e nunca por 12 horas e 20 km. Além disso, ainda hoje, embora as baterias sofreram nos últimos anos grande aperfeiçoamento, ainda hoje essas baterias são muito caras. Consequentemente, veículos a bateria ainda não são recomendados por transporte em massa de passageiros. O que resta então a fazer?
Bom, há uma solução intermediária muito interessante e que, para determinados casos, essa solução se adequa com uma luva para determinadas aplicações. Esse é por exemplo, a aplicação no Rio de Janeiro, exatamente no corredor de ônibus ali da Barra da Tijuca, onde atualmente trafega os BRTs. O que consiste um veículo híbrido? O veículo híbrido é uma espécie de uma solução intermediária, mas ele tenta evitar as dificuldades tanto do trólebus como a dificuldade de um veículo a bateria. O veículo híbrido não exige uma rede aérea, ele dispensa a rede aérea. Em conclusão, ele pode trabalhar numa via convencional, ele é colocado nessa via e a partir do momento em que ele é disponibilizado na via, ele pode operar no dia seguinte. Então, sob esse ponto de vista, ele é exatamente igual a um veículo a diesel tradicional. Então, em relação aos trólebus, a grande vantagem dele é não exigir uma rede aérea. Com relação aos ônibus a bateria, a grande vantagem dele é dispensar as baterias, que na realidade ainda não existem baterias adequadas a esse tipo de operação. Como trabalha o veículo híbrido? O nome híbrido vem porque ele tem duas fontes de energia. O motor que traciona esse veículo, o motor de tração, é um motor elétrico também. Então, do ponto de vista de tração, este veículo não emite gases poluentes, porque o motor de tração, evidentemente, não consome diesel ou não consome gasolina, não é necessário. Mas de onde vem a energia do veículo híbrido? Bom, a energia do veículo híbrido, para que ele funcione às 12 horas do dia e que ele trafegue mais de 300 km por dia antes de ser reabastecido, vem de um pequeno motor a diesel, ou motor a álcool, ou motor a gasolina, que é colocado no interior desse veículo. Entretanto, esse pequeno motor a diesel, ou a álcool, eu vou me referir sempre a ele como motor a diesel, é um motor que trabalha em condições muito favoráveis. Em primeiro lugar, ele é um motor pequeno. Por exemplo, se para a tração de um veículo você exige da ordem de 200 cavalos de potência, este motor, que é utilizado no veículo híbrido, exige potência apenas de cerca de 1/3 dele, mais ou menos 70 cavalos. Bom, como é feito esse milagre? Porque não é criada energia do nada. O motor a diesel ou a álcool, ele trabalha numa rotação constante, ele não está ligado à tração do veículo. A tração do veículo é sempre feita pelo motor elétrico, esse sim, tem os mais de 200 cavalos necessários para a movimentação do veículo. O papel do motor a explosão, a diesel ou a álcool, é apenas fazer o seguinte: acoplado a esse motor vai um gerador pequeno, de cerca de 70 cavalos também, e esse gerador, ele constantemente trabalha gerando energia elétrica. A pergunta que se segue imediatamente é a seguinte: bom, se o motor elétrico exige 200 cavalos, como que o motor de 70 cavalos é capaz de alimentá-lo? Bom, o que acontece é que esses 70 cavalos são gerados continuamente. Então eles são gerados e são acumulados num banco de um dispositivo chamado de ultracapacitor. Então a energia gerada por esse pequeno motor a explosão e pelo gerador que é associado a ele, é acumulada num banco de energia, num banco de ultracapacitores que acumula energia. Quando o motor de tração, esse sim vinculado às rodas do veículo, exige uma potência muito superior aos 70 cavalos, por exemplo, ele exigiu 200 cavalos quando for acelerado ou para subir uma rampa, a energia que alimenta
este grande motor de tração, provém de duas fontes. Ele provém ou do grupo a explosão com seu gerador associado, ou ele provém do banco de ultracapacitores que previamente acumulou a energia gerada pelo grupo motor gerador. Em outras palavras, o que o banco de ultracapacitores faz é acumular energia que é fornecida ao motor de tração no momento de demanda alta. A maioria das vezes, o veículo opera exigindo demanda muito baixa. Por exemplo, quando ele está no plano, ele quase não exige energia. A energia alta, de 200 cavalos ou mais, só acontece ou quando ele é acelerado ou quando ele está subindo uma rampa com a capacidade total de passageiros. Bom, então o veículo híbrido se aproveita dessa situação. Ele usa um pequeno grupo à explosão para acumular energia, e essa energia é disponível no momento em que o motor de tração, que é o motor elétrico, exigir demandas altas de energia elétrica. Dessa maneira, você consegue uma série de vantagens. Que vantagens são essas? Bom, quando comparado ao trólebus, a principal vantagem é que ele dispensa a rede aérea. Não é mais necessário uma rede aérea. Com relação aos veículos a explosão, ele não exige um grande motor a explosão. O veículo tradicional, o veículo a diesel, precisa ter um motor muito grande trabalhando o tempo todo. Consequentemente, ele gasta muita combustão, muito combustível diesel ou combustível a álcool, e ele é um motor grande, pesado, de alto consumo. No veículo híbrido, o consumo é bem menor, é da ordem de 1/3 do consumo de um veículo tradicional. Ele emite menos poluente exatamente por consumir menos e trabalhar sob uma condição extremamente favorável, que ele não exige acelerações e desacelerações de um veículo tradicional. Ele trabalha sempre numa rotação confortável para ele, que é uma rotação fixa. Bom, então os veículos híbridos são, em resumo, eles consistem de um pequeno grupo motor a gerador, cerca de 1/3 da potência do motor de tração, e a tração é puramente elétrica, ou seja, ele emite baixo índice de poluição. Quando nós comparamos, portanto, um veículo híbrido com um veículo tradicional, ou seja, um veículo a combustão, um veículo a diesel, nós temos uma série de vantagens daí resultantes. Eu vou ler para não esquecer nenhuma das vantagens. Por exemplo, a primeira vantagem é que, por trabalhar com um motor a explosão cerca de 1/3 da potência do motor de um veículo tradicional, os custos operacionais são de 30% inferior aos custos de um veículo equivalente a diesel. Consomem menos combustível, são mais confiáveis, exigem menos manutenção. Sendo um veículo elétrico, não é necessário uma transmissão nem automática nem manual. A transmissão automática é inerente ao sistema quando se controla a velocidade do motor tracionário, que é o motor elétrico. O motor elétrico, por sua vez, é muito mais confiável do que o motor a explosão tradicional. Apesar de o motor tradicional ter sido desenvolvido há mais de 100 anos, ele tem um grande número de peças móveis. Peças móveis se refletem diretamente numa diminuição da confiabilidade, porque peças móveis quebram. Para dar uma ideia, o número de peças móveis de motor a explosão, mesmo muito aperfeiçoado, é superior a 100, porque ele tem válvulas, ele tem pistões, ele tem os cilindros que acomodam o pistão, ele tem virabrequim. Então ele tem uma série de peças móveis que podem, ao longo do tempo, dar problema. Já
no veículo híbrido, como o motor elétrico é o motor de tração, ele exige apenas uma única peça móvel, que é o eixo do motor. O motor de tração tem apenas uma única peça móvel. Então nós comparamos uma peça móvel do motor de tração elétrico com cerca de 100 peças móveis do motor a combustão. Vocês poderiam argumentar, bom, e o pequeno motor a diesel que é necessário para gerar energia? Esse realmente é um motor a explosão e tem, portanto, peças móveis como tem um motor tradicional. Porém, como ele trabalha numa situação muito favorável, que é de velocidade fixa, as peças do pequeno motor a explosão duram muito mais do que um grande motor a explosão que está sendo constantemente acelerado e desacelerado. Bom, então, a maior durabilidade do motor elétrico, em comparação com um grande motor diesel, é uma vantagem muito grande. Como eu citei, a eliminação do câmbio é significativo. Isso resulta em economia na manutenção. Além disso, podemos citar favoravelmente ao veículo híbrido, ou seja, veículo de tração elétrica, ele pode ter umas taxas de aceleração e desaceleração muito controladas e muito suaves, por não exigir câmbio. Todo o controle é feito por um sistema eletrônico que está muito bem desenvolvido e que trabalha de uma maneira muito confiável. Isso acontece tanto na aceleração como na frenagem, onde na frenagem é uma outra vantagem do veículo híbrido. Um veículo tradicional, a frenagem é feita através das lonas ou dos discos de freio, ou seja, toda a energia cinética que o veículo acumula quando está acelerado e que precisa ser dissipada para ele parar, é dissipada nas lonas de freio ou nos discos de freio. Então é uma energia perdida, além de consumir lonas ou discos de freio com grande frequência. Já num veículo elétrico, quando é necessário frear, é necessário introduzir uma frenagem, o próprio motor elétrico se encarrega de fazer isso. O sistema eletrônico, automaticamente, sem interferência de ninguém, quando o motorista pisa no pedal do freio, esse motor se transforma num gerador. E ele automaticamente começa a frear o veículo, sem necessidade de lona de freio, sem necessidade de um disco de frenagem. A energia que ele recupera na frenagem é novamente armazenada no grupo de capacitores. Ou seja, num veículo tradicional, essa energia é perdida sob a forma de calor na lona de freio. Num veículo híbrido, essa energia é reaproveitada. Esse sistema de reaproveitação de energia, de reacúmulo de energia, é chamado de frenagem regenerativa, que é intrínseca a um veículo híbrido. Consequentemente, isso contribui para um consumo muito menor de combustível. Não se dissipa energia sob a forma de calor na lona de freio. Na realidade, a energia cinética que o veículo tinha antes de frear é transformada em energia elétrica que é acumulada no banco de ultracapacitores. Bom, isso evidentemente é uma durabilidade muito grande das lonas de freio que são mantidas num veículo híbrido por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança, os veículos híbridos na realidade têm um duplo sistema de frenagem. Tem a chamada frenagem regenerativa, que é elétrica, e tem a frenagem convencional. Então ele é mais seguro do que propriamente um veículo a diesel ou um veículo a gasolina. Bom, para terminar, num veículo híbrido, não só é possível usar o grupo motor gerador, o pequeno grupo motor gerador a diesel, como se pode usar um pequeno grupo motor gerador a álcool. Isso é uma vantagem fantástica para o Brasil. Se ele usar um pequeno grupo motor gerador a álcool, o sistema total significa poluição zero, porque não existe a poluição
da queima do combustível a diesel, ele passa a queimar álcool. Quando você queima álcool, você na realidade está queimando um combustível que é produzido de uma maneira tradicional, através da cana-de-açúcar, né? Ou seja, o ciclo do álcool é um ciclo de emissão nula, porque à medida que o álcool é queimado e emite gás do álcool, a cana-de-açúcar no campo está absorvendo CO e CO2 através do crescimento da cana. Então, o ciclo de emissão de poluente é nulo. Isso é uma vantagem fantástica para o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de álcool, certamente da cana-de-açúcar. Um outro país que produz muito álcool, por exemplo, os Estados Unidos, ele usa milho para produzir álcool. Ou seja, ele consome alimento humano ou alimento de galinha, de porco, etc., que é o milho, para produzir álcool. No Brasil, produz-se álcool a partir da cana-de-açúcar, que é um processo mais eficiente do que o processo da produção do álcool pelo milho, e além disso, ele não rouba alimento dos animais ou do ser humano. Bom, rapidamente, para uma pessoa que não é especializada em transporte, e muito menos em transporte elétrico, eu procurei fazer um rápido resumo das vantagens do veículo híbrido. Para o Rio de Janeiro, num sistema, por exemplo, do BRT, da Barra da Tijuca, os veículos híbridos seriam ideais. Eles não precisam de pista adicional, eles trafegam na mesma pista. Copacabana. Imediatamente eles passam a operar. Quanto ao custo, eu não falei nada de custo. O custo é um pouco maior do veículo híbrido. Mas aí é um momento da gente fazer uma cotação e apresentar o custo de um veículo híbrido. O veículo híbrido também pode ser a piso baixo, isso é importante para conforto de passageiro. É fácil fazer. Já um veículo a diesel é muito mais difícil pelo tamanho do motor a diesel, que ele exige um espaço muito grande para ser montado. Bom, eu fiz um rápido resumo dessas vantagens e, evidentemente, para quem tiver interesse, eu posso dar muito mais detalhes sobre isso. Os veículos estão funcionando no Brasil há vários anos, com bastante sucesso. É uma tecnologia brasileira que pode ser muito útil para o Rio de Janeiro e cidades similares. Basicamente é isso.